que acontece é que muitas vezes existe um preconceito tremendo e uma caricatura sobre a atuação do movimento social. Ah, o movimento sem teto invade casa. O movimento sem teto dá casa para as pessoas. Eu, no movimento Sem a Caneta, já ajudei mais de 15 mil famílias a conquistarem suas casas. E isso me orgulha demais. Eu quero muito comparar biografias. Se os meus adversários vão ter a mesma transparência, minha história foi escrutinada várias vezes, como você falou, sobre o que fizeram nos verões passados. Você iria de novo lá no Triplex? Mas bom, o Lula é presidente da República. Né? Deputado, agora, deputado. só uma questão, se me permite, para completar isso. Veja, as pessoas, ao longo da vida, as pessoas amadurecem, a vida ensina pra gente. Né? Eu hoje, às vezes me perguntam, pô, Boulos, você tá aqui na entrevista, parece um cara mais tranquilo, mais calmo, tá aqui de camisa alinhada. Boulos, paz e né? amor, o pessoal fala. O pessoal às vezes fala isso, fala, pô, você é outro Boulos? Eu falo, não, eu sou a mesma pessoa. Eu sou o mesmo cara que com 17, 18 anos de idade foi viver com sem teto e que há mais de 20 anos mora na periferia. Eu tenho, para mim, política continua sendo uma missão e não uma profissão para enriquecer. Eu tenho a mesma coragem, os mesmos valores, os mesmos princípios. O que mudou? O que mudou é que, sim, antes eu vi uma situação de injustiça e às vezes reagia com raiva. E o que eu aprendi ao longo do tempo é que, às vezes, essa não é a melhor maneira. Você vai ficar dando murro em ponta de faca e não é a forma mais eficiente. Às vezes você tem que engolir, respirar. E tendo os mesmos princípios, você agir de uma forma diferente, aprender a dialogar com quem pensa diferente. E eu aprendi a fazer isso no meu mandato. Então, eu queria fazer Agora, amadurecer não é a mesma coisa e não pode ser a mesma coisa que amolecer. Senão você vira um político igual àqueles que só pensam em reeleição e em poder. Sobre esse amadurecimento, então. Deputado, se o senhor for eleito prefeito, essa sua ligação com os movimentos sociais vai dificultar para o senhor tomar decisões duras que às vezes um prefeito tem que tomar, de zeladoria pública, de eventualmente ter que retirar pessoas em situação de rua, ter que retirar camelôs, ter que fazer reintegrações de posse? O problema não é retirar pessoas em situação de rua. O problema é arrancar a barraca delas e deixarem elas sem alternativa, que é o que tem acontecido hoje. Ninguém quer estar numa barraca na rua. Isso é ruim para o comerciante que está na frente, é ruim para quem passa na calçada e é pior ainda para quem está embaixo da barraca. O que nós vamos fazer? Nós não queremos que as pessoas fiquem na rua. Nós queremos que as pessoas tenham uma alternativa. E eu vou resolver, para mim, essa é a maior missão. Porque essa, para mim, é de vida, não é de campanha. Eu vou resolver o problema da população em situação de rua em São Paulo. Deputado, mas que atitude esse é um tema mas que eu que vou atitude o senhor vai Vou tomar? resolver da seguinte forma, Fabíola. Combinando ações. Veja, nós temos que combinar 3 ações para resolver esse problema. Isso eu conheço de perto. Isso, para mim, essas pessoas, muitos eu conheço por nome, não por estatística. Primeiro, você tem que ter um acolhimento humanizado. Sabe por que muito morador de rua hoje não vai para um abrigo da prefeitura? Porque ele não pode levar o cachorro dele, que às vezes é o único companheiro que ele tem, o segurança. Porque ele não pode levar a carroça dele, que às vezes é um instrumento que ele tem para tirar uma renda no dia. Nós vamos fazer abrigos humanizados, com assistente social, com psicólogo. Né? A prefeitura diz que tem muitos dos abrigos que têm esse tipo de apoio, que tem onde colocar a minoria dos abrigos. Quem fez esse projeto, o projeto inicial, onde tinha isso, foi a Marta no Boracéia. Foi o projeto piloto de população em situação de rua, que o Serra entrou e desmontou. E agora, apesar de existir uma lei municipal obrigando o canil em todos os abrigos e centros de acolhida, isso não é cumprido numa minoria de abrigos. Então, esse é um primeiro ponto. Você tem que fazer acolhimento humanizado. E nós vamos criar essas vagas de acolhimento humanizado. Só que isso não basta, porque o abrigo, o centro de acolhida, ele não é moradia definitiva. Ele é um ponto de passagem. Né? Então, como que você atua? Você tem que gerar emprego e renda. Primeiro, você acolhe. Você faz o tratamento, às vezes psicológico. Você tem um problema de alcoolismo profundo na população em situação de rua. É pela situação que as pessoas estão. Você dá as condições para a pessoa se reerguer.
E aí você chega dando a oportunidade de renda. Eu tive uma conversa, e esse vai ser um projeto piloto para nós, com o pessoal do Sindicato da Construção Civil. Sabe o que eles me contaram? Eles foram lá, montaram pelo sindicato uma escola de formação em construção civil. Pedreiro, ajudante, mestre, carpinteiro. Hoje, falta mão de obra qualificada. Pergunte, eu fui conversar com o Secov. Uma das coisas que eles me falaram é falta mão de obra qualificada na construção civil. O sindicato fez isso, criou a escola, pegou gente que estava na rua, atendeu, apresentou para a construtora, as pessoas foram contratadas. Salário base na construção civil, 2.500, 3.000 inicial. Essa pessoa consegue pagar um aluguel e sobreviver. Se um sindicato fez isso, imagine o que a prefeitura da maior cidade da América Latina não pode fazer. Nós podemos criar escolas como essas na cidade inteira e garantir que essas pessoas que hoje estão na rua tenham a porta de saída. E o terceiro passo é simplesmente cadastrar no programa habitacional. Elas vão ter a renda, vão conseguir pagar um aluguel por um período, depois dá moradia. Mas, você resolve a população em situação de rua numa cidade como São Paulo. É que tem uma fatia da população de São Paulo que tem receio que se o senhor for eleito, o senhor não vai ter mão firme para resolver determinadas situações tensas que tiverem. Se tiver uma grande ocupação dos movimentos. Raquel, sabe, eu participei de movimento social há muitos anos, eu posso te dizer com propriedade. Estou colocando um receio que sei, existe claro. de uma fatia da população. Não, eu acho que a tua pergunta é absolutamente legítima. Agora, eu participei de movimentos sociais muitos anos. Sabe o que leva à ocupação de movimento organizado? O que leva é falta de política habitacional. Eu vou fazer um programa habitacional nessa cidade de São Paulo exemplar. O que pode acontecer, e essas eu não vou tolerar, e que a atual gestão, essa sim, não está tendo mão firme, por relações escusas que tem. É loteamento clandestino ligado ao crime nas periferias e na beira de mananciais. Vocês devem acompanhar isso. A imprensa acompanha de maneira geral. Isso não é ocupação de movimento, não. É o crime que vai lá, faz o loteamento clandestino com vista grossa de fiscal da prefeitura, vista grossa para dizer o mínimo, tá? Vende para pessoas necessitadas o lote, depois se tem o despejo, as pessoas com a própria sorte, o cara vai embora. Isso que essa gestão tem permitido a Deus dará, em áreas de manancial inclusive, isso eu não vou aceitar. Deixa eu voltar.